internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Hoje vamos tratar da obra Justiça e Amor, ditada pelo Espírito Camilo ao médium espírita carioca José Raul Teixeira. É uma obra muito importante, normalmente nos dias de hoje. Ela foi publicada em 1996 e o objetivo do Espírito Camilo era homenagear os 130 anos de publicação da obra O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina à luz do Espiritismo. Vale ressaltar que a obra O Céu e o Inferno é o desdobramento do livro 4º da obra O Livro dos Espíritos, onde a equipe do Espírito da Verdade tratou das penas e recompensas da justiça divina. Então, Kardec, com os espíritos, pegaram este material e desdobraram na obra O Céu e o Inferno, que é de leitura indispensável para nós entendermos a justiça divina e não entrarmos por caminhos obscuros, como da revolta ou da indignação com aquilo que ocorre na minha vida. É uma obra muito importante. Então, é importante que o Espírito Camilo desdobra depois nessa obra Justiça e Amor, onde ele vai tratar da questão da justiça. É um tema sempre muito polarizado nos dias de hoje, por isso que ela se torna ainda uma obra mais importante. O Espírito Camilo trata a sua introdução, ele trata com muita propriedade da ligação entre a justiça e a doutrina espírita, porque a doutrina espírita esclarece vários aspectos da aplicação do exercício da justiça. Ele diz, por exemplo, o uso da verdade, modulada pelo amor, leva o indivíduo à prática da verdadeira justiça. O exercício da justiça, orientada pela verdade, conduz a pessoa aos roteiros do amor irretocável. Por essas duas frases, eu já tenho uma noção da profundidade da introdução, onde ele linka amor, verdade e exercício da justiça, para que se tenha o pleno resultado que eu busco quando ele trata da justiça. Para considerar aqui que, quando se trata de um tema como esse, justiça e amor, no âmbito da doutrina espírita, não está se tratando tão somente de questões vinculadas aos profissionais da área, ao judiciário. O conceito de justiça é amplo, até porque todos nós, em diferentes momentos ou situações da nossa vida, exercemos a justiça. É preciso fazer essa ressalva para que as pessoas que nos escutem ou que vão ler o livro fiquem presos tentando entrar nesse clima polarizado de hoje, muitas vezes agressões ao judiciário. Evidente que serve aos operadores do direito. Teriam uma postura melhor se tivessem atenção a essas questões. Mas isso vale para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, exercem a justiça. Eu poderia aqui pegar ponto a ponto do livro, não vou fazer isso, porque o livro ele é tão bem estruturado que, quando eu olho o seu sumário, eu já tenho condições de comentar com os nossos amigos internautas e estimulá-los à leitura. Vejamos aqui, ele trata do enfoque da pena. Quando ele vai tratar de pena, não tem nada de chato, de direito, de livro de direito, com tese, nada disso. Tudo muito simples, tudo muito lúcido, tudo muito conciso. Mas ele trata da evolução do conceito da pena, nos dá uma visão geral da evolução da pena, da humanização delas, a necessidade de se humanizar as penas, né? Há personalidades e escolas que trataram da questão das penas, e a justiça e amor divino aplicado à questão da pena. Isso é muito importante, porque nós vemos hoje que tem dinheiro, né? Nós sabemos que há recursos para que o judiciário e os operadores do executivo executem presídios adequados para que se humanize o cumprimento das penas. Nós temos ainda a triste cena de celas apinhadas, né, de presos que não têm possibilidade nenhuma de ser tratado de uma forma humana. Nós visualizamos, evidentemente, um presídio com os quartos, as celas separadas, um banheiro para a pessoa utilizar o seu banheiro, né, a sua cama confortável, né, em locais frios, o aquecimento adequado,
Porque o ser humano que está ali, o espírito que está ali, precisa ser reeducado. Ele precisa ter um lugar salubre, onde ele tenha médico, ele tenha um tratamento psicológico, ele tenha acesso à escola, ele tenha acesso ao trabalho. O trabalho engrandece e dignifica o homem. Ele precisa ter a sua estrutura psíquica refeita, ele precisa se conhecer, ele precisa se analisar para que ele decida se prosseguir por um caminho melhor. Isto é humanizar a pena. E temos recursos para isso. Mas é lamentável que, por não ter a visão de humanização das penas, nós ainda nos demoramos. Aí as pessoas falam, não, eu tenho a noção de humanização, eu trabalho por isso. Não, já passou tempo demais, já teve dinheiro, né? Eu, 2 anos atrás, eu soube, por exemplo, que o Departamento Penitenciário nosso tinha 600 milhões de reais em caixa para fazer presídios adequados, e não faz. Uma hora é a licitação, uma hora o Ministério Público, que não entende disso e coloca seus objetivos, muitas vezes, egoístas, à frente, né? Só do Ministério Público, que ele se engrandeça em detrimento dos objetivos da sociedade e mesmo dos objetivos divinos, comprometendo a sua consciência. Fica vendo vírgula onde não há vírgula, e aí está lá o dinheiro parado, mas a gente não consegue fazer presídio. Ora é o construtor que se deixa levar pela corrupção, ora o operador, o funcionário público se deixa envolver. Então, nós vejamos como uma coisa complexa, mas todos não têm a noção da necessidade de nós humanizarmos a pena. E nós lemos o livro para ver que por trás da justiça tem todo um caminho e que várias pessoas da sociedade precisam entender que, às vezes, o seu papel é importante. Depois ele trata das penas e recompensas, vai tratar do progresso das leis humanas, da culpa e do culpado, vai tratar das várias faces da violência, ele nos chama a atenção que o desemprego, a fome, a falta de moradia, a falta de assistência à saúde, o analfabetismo, falta da creche para a mulher, isso é violência. E as pessoas, às vezes, não percebem isso como violência. Isso é uma violência e precisa se agir nesses fatores para que nós possamos, evidentemente, chegar ao estado ideal que nós estamos buscando. Né? Depois ele trata da pena de morte ampliada, porque se trata hoje de pena de morte, o Estado condena alguém à morte por um crime, mas ela pode ser ampliada, esse conceito. Né? Porque aquele que comete a eutanásia, ele se avoca o direito divino de abreviar a vida de alguém. Ele está aplicando a pena de morte. Assim como aquela que busca o aborto, é uma pena de morte ampliada. Eu decidi que ele deve morrer. Pena de morte ampliada. O autocídio, né? Ou a pena de morte em si, que é aplicada pelos estados que atestam a sua falência. Então, são discussões corajosas que o Espírito Caminho traz acerca desses assuntos, que muitas pessoas vão defendendo isso, aquilo, sem atentar às consequências à luz do Espiritismo, se arvorando em deuses, quando nós não somos deuses ainda. E nós vamos nos arvorando, esquecendo da pré-existência da alma, da continuidade da vida após a morte, das propostas da reencarnação. Tudo isso está embutido para que o espírita e o espiritismo sejam contra a eutanásia, sejam contra o aborto, né? Sejam contra o autocídio, contra a pena de morte, porque a vida na Terra ela tem começo, meio e fim, mas ela tem anterioridade e tem posterioridade. Nós estamos aqui de passagem. Há um porquê de tudo isso estar ocorrendo. Desde a doença terminal que afeta a pessoa, passando pela gravidez, entre aspas, indesejada, porque ela está no quadro da programação reencarnatória da mulher. Porque nada ocorre sem que Deus saiba. Então, ele amplia todos esses conceitos, trazendo essas reflexões acerca desses temas. Depois, ele trata da agressão como um todo. Eu agrito, mas eu tenho um retorno dessa agressão. E, por fim, ele traz a figura de Jesus e a violência, trazendo de volta para nós reflexões sobre a passagem do evangelho da mulher adúltera, né? Daquela que quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. No mundo hoje violento, onde nós apontamos o dedo para os outros,
para as pessoas, julgamos, condenamos sem base, saímos postando em WhatsApp, em Twitter, em Facebook, em tudo quanto é lugar, porque aquilo me enfureceu, eu fiquei violento, fiquei bravo, e eu posto, esquecendo-se de que muitas vezes eu tenho culpa naquele cartório. E eu acabo me envolvendo com tudo isso. Como do soldado agressor ou da espada de Pedro que feriu o soldado no Monte das Oliveiras. Tudo isso vai nos trazendo reflexões profundas sobre realmente a justiça e o amor. E são essas reflexões que o Espírito Camilo nos traz nesta obra Justiça e Amor. É uma obra curta, pequena, embora eu tenha dado uma ideia de um sumário mais extenso, ele é curto, e os textos, como sempre, vindo do Espírito Camilo, são concisos. Por isso, meu internauta amigo, não perca a chance de você estar melhor quinhoado para participar das discussões dos dias de hoje. Vá lá, dê uma lidinha no livro Justiça e Amor. Jesus conosco sempre.